Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa por sábado. Infelizmente, a internet estava muito estável e não conseguimos conectar para dar o estudo bíblico sábado passado. Do outro lado, eu agradeço ao Conselho da Igreja que nos deu essa oportunidade para podermos gravar o estudo e enviar aos irmãos. Nós sabemos que a palavra de Deus, como diz Billy Graham, é a bússola do cristão. E o nosso objetivo nessa noite é justamente estudar um pouco da palavra de Deus, que é tão importante para cada um de nós, que é a nossa vida, razão da nossa existência. Quando nós ouvimos a voz de Deus falando ao nosso coração. Para o estudo dessa noite, vamos fazer a leitura em Lamentações, capítulo 3, do primeiro verso ao verso 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do primeiro verso até o verso 26. Diz a palavra do nosso Deus: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele envolveu contra minha mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim, me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos, me fez em pedaços, deixou-me assolado. Requesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Foi feito objeto de escárnio para todos o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E nisso, em silêncio. Que o nosso Deus continue falando aos nossos corações através da sua palavra. Vamos orar. Pai, nós temos um privilégio muito grande, que é ter a tua palavra. Podemos lê-la, tirar para cada um de nós as lições preciosas para a nossa vida. E agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, sê conosco. Queremos compreender, queremos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua voz.
Precisamos que o teu Espírito abra nossa mente, o nosso coração, para entender a preciosidade da tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor. Sê com todos que ouvirão esse estudo, para que também percebam a tua bondade através da tua revelação. Faz isso. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você já assistiu esse filme, cujo título é Divertidamente? Se você já assistiu, certamente quando viu essa imagem, lembrou de algumas coisas deste filme. Esse filme conta a história de uma menininha chamada Heidi. Ela tinha 11 anos de idade, que enfrenta uma série de mudanças na sua vida. E o filme, então, ele passa na mente dessa menina, onde essas emoções foram personificadas. Cada emoção tem uma imagem, tem um bonequinho ali. É muito interessante, divertidamente. Tem a alegria, tem a tristeza, tem a raiva, tem o nojinho. E este ano é o segundo já divertidamente 2. Os primeiros, certamente, com relação à bilheteria aqui no Brasil e também. Mas o filme ensina que todas as emoções são importantes e que é preciso aprender a lidar com elas de uma maneira saudável. Compartilhar sentimentos também, as pessoas que são importantes da nossa vida. Por que, amados irmãos, estou trazendo à nossa memória, falando de um filme da Disney, divertidamente? Porque o texto que nós acabamos de ler fala justamente sobre essa questão da nossa mente, da nossa memória, das nossas emoções. Fala de um profeta que estava sem esperança, praticamente sem esperança. E nós sabemos muito bem o que a mente é capaz de fazer, ou como a nossa mente age diante da desesperança. Nós sabemos como as emoções tomam conta da nossa vida, muitas vezes, devido a N causas. Só para os irmãos terem uma ideia, sábado passado, quando não conseguimos passar o estudo, cada um de nós deve ter tido um tipo de emoção. Talvez frustração, quando eu perdi meu tempo, eu estava nervoso e ainda estou nervoso. Mas a questão da nossa mente é muito interessante. Não é tão divertida, não. Às vezes tem muita complicação. Mas vamos ao nosso texto. Eu quero que os irmãos entendam, nós possamos voltar para a palavra de Deus, para aquele profeta que estava sem esperança. Como nós podemos restaurar a esperança perdida? Em primeiro lugar, procure descobrir as possíveis causas da desesperança. Quando a desesperança toma conta do nosso ser, quando você já não tem mais onde colocar a esperança, a desesperança é aquele sentimento de que, olha, não resta mais nada a fazer, e dá aquela vontade de ficar em casa, de isolar do mundo, e não confiar mais em ninguém. Na realidade, quase não viver. Já não tem esperança para que
Jeremias passou por isso. Nós temos que entender algumas coisas sobre o texto que nós acabamos de ler, em Lamentações de Jeremias, e compreender que Lamentações de Jeremias ele foi escrito em forma de poema, acróstico, uma acróstico. Podemos classificá-lo como um livro dos Salmos, em poesia, mas que retrata o sofrimento, que retrata a soberania de Deus, que retrata a esperança do servo do Senhor, também no Senhor. Se você perceber, no capítulo 3 de Lamentações, parece muito com os Salmos. Quando nós lemos os Salmos, eu creio que a maioria de nós gosta muito de Salmos. Eu gosto de ler muito de Salmos. E se alguém perguntasse por que nós gostamos tanto do livro dos Salmos? Porque nós nos identificamos com o livro dos Salmos. A gente lê um livro, lê um salmo, e ali você se identifica porque o autor, ele coloca muitas vezes a sua dor, ele coloca quem é Deus, coloca a sua oração. E Lamentações, então, está nessa classificação. Livro poético é um livro escrito de forma acróstica, com cuidado muito grande, mostrando o que acontece na vida de um homem, seja Jeremias ou do próprio povo de Israel, diante de tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. Mas no capítulo 3, Jeremias mostra claramente a sua desesperança. Tá? Por que ele estava tão sem esperança assim? O Senhor o havia chamado e a mensagem que Deus deu para ele era uma mensagem muito impopular. Ele deveria falar se o povo não se arrependesse, o que iria acontecer acerca do exílio, acerca do que iria acontecer na época da invasão pelo rei Nabucodonosor. E os reis, Jeremias teve um ministério, 40 anos pregando, fazendo a vontade de Deus, levando uma mensagem, vamos dizer assim, pesada aos olhos dos homens, e os homens não se arrependendo, pelo contrário, cada vez que ele levava aquela mensagem, as pessoas mais o odiavam, tá? Era uma mensagem muito impopular, porque muitas vezes as pessoas querem ouvir aquelas mensagens que aos seus olhos trazem esperança, trazem alegria. Imagine uma mensagem que traz o peso da mão do Senhor contra o pecado. Se o povo não voltasse para Deus, tirar da sua própria nação, tirar do seu próprio local, e N coisas acontecendo, morte, ninguém gostaria, ninguém queria ouvir essa mensagem. Talvez uma outra causa da desesperança de Jeremias também é que ele era uma pessoa bastante solitária, devido a essa mensagem popular mesmo. Jeremias 15:17 diz: nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mãe. Eu me assentei solitário, pois ele já estava de posse de tudo aquilo que iria acontecer. Sabe? Aqui nesse próximo nós mostra claramente das tuas ameaças. E além disso, Jeremias também não podia constituir família. Por que ele não podia constituir família? O próprio Senhor disse que não. Lá em Jeremias 16:2 diz: não tomarás mulher, não terás filhos, nem filhas neste lugar. Ele era um homem solitário.
E ele sofreu muita perseguição. No livro de Jeremias mostra vários versículos, mas vamos ler alguns aqui apenas. Jeremias 26, 8 a 12 diz: Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram o nome dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: será de novo. Já pensou? Ele leva a mensagem e todos, até os sacerdotes, os profetas também, olha, você vai ser morto. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes. Era a mensagem que Jeremias levava diante do mal que estava aproximando de Jerusalém, o reino do sul, de Judá, porque o reino do norte, os assírios já haviam tomado conta, e quando os babilônios foram contra os assírios também, nunca mais foi restaurado o reino do norte, que é chamado Reino de Israel. E Jeremias passou por isso. E ajuntou todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Vejamos o verso 10. Tendo os príncipes de Judá ouvindo essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então, os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes de todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como viste com os vossos próprios ouvidos. Profetizou. Foi o Senhor que mandou ele falar isso. E eles estavam perseguindo porque estavam ouvindo a voz do Senhor. Ele era um profeta. O verso 12. Falou Jeremias a todos os príncipes e todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa, contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes. E o povo continuou assim, perseguindo Jeremias. Jeremias 38:6 diz: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. Jeremias se atolou na lama. Irmãos, principalmente na época de Zedequias, por causa dos seus comentários, quanto ao provável resultado do ataque, ele foi perseguido cruelmente. Tá? Então, uma das coisas para nós entendermos um pouco sobre a nossa desesperança, você precisa analisar o que está causando a minha desesperança. Certamente, no caso de Jeremias, foi o próprio ministério, tudo aquilo que ele fez. Ele não viu surtir efeito. E tudo que aconteceu. E ele viu com seus próprios olhos. E o segundo ponto é, nós precisamos descobrir, para restaurar a esperança perdida, a intensidade dessa desesperança. Porque às vezes as pessoas falam o seguinte: eu não tenho mais esperança do homem. Eu não confio no homem. Eu não confio mais em ninguém. Eu não confio nos políticos. Eu não confio na polícia. Eu não confio no pastor. E aí pode ser N coisas, pode trazer desesperança, segundo a experiência de cada um. Mas o texto que nós lemos, o texto nos mostra claramente qual era a intensidade da desesperança de Jeremias. A tal ponto, vejamos,
Verso 1 de Lamentações 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele disse, eu sou o homem, eu vi a aflição pela vara do furor de Deus. Um Deus furioso, um Deus que pegou a vara e bateu duro. E nos próximos versos você vai perceber que a desesperança de Jeremias levou sempre a pensar nos próprios atos do Senhor, naquilo que, segundo a sua perspectiva, ele viu do Senhor. Perspectiva de homem, pecaminoso, mesmo sendo servo do Senhor, mas ele coloca, olha o verso 2, ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Quem fez isso? Na oportunidade do Senhor. O Senhor me colocou nas trevas. Eu não vi a luz. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Ele estava dizendo, olha, eu estou morrendo. Eu estou velho. Quem fez isso? O furor do Senhor. Ele ficou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Ou seja, Deus, como se Deus tivesse colocado ele em volta dele, tá? Cheio de veneno, cheio de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como estou morto para sempre. É como se estivesse no túmulo, num lugar escuro. Foi o Senhor que fez. Ele cercou-me de um muro, já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Olha o verso 8, a concepção que ele tinha de Deus na sua desesperança. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Para ele, Deus não ouvia mais. Ele clamava, ele gritava. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Verso 9. Fez-se como um urso à espreita, um leão de emboscada. Não precisa explicar isso. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaço. Deixou-me assolado. Eu estou no chão. Não tenho mais esperança. Entesou o arco me pôs como alvo à flecha. Irmãos, desespero total. Desesperança total. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Aqui ele faz como se fosse um parêntese. Fala, olha, tudo isso que aconteceu, o meu povo escarneceu de mim. Certamente ele trazendo à memória a mensagem, o povo gozando, as pessoas falando e escarnecendo dele. Todo dia, todo dia. Imagine você ouvindo isso todo dia. O ministério de Jeremias, 40 anos. Os últimos reis das tribos do sul de Judá. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Não. Olha a intensidade dessa desesperança. Ele não conseguia ver nada, era só coisas negativas e um Deus iracundo e tudo que Deus... Olha o verso 18, fez contra ele. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança e o Senhor. Falei, Senhor, eu já não tenho forças mais. Para mim eu estou morrendo. Como eu era antes, eu não sou mais da mesma maneira. Já pereceu.
a minha esperança no Senhor. Está vendo a intensidade da desesperança de Jeremias? Ele ser a minha esperança no Senhor. Quando a gente lê essas palavras, fala, poxa, não tem mais jeito para esse homem. Como é que ele vai sair dessa negritude da sua própria mente, sem esperança? Olhando até agora, a gente percebe que eles estão olhando tudo numa perspectiva negativa, numa perspectiva de ira, numa perspectiva de raiva do furor do Senhor, e ele queixa-se diante de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas o crente, ele não pode, não deve ficar desta maneira, precisa continuar a viver. O verso 19, a gente vê, terceiro ponto nosso para restaurar a esperança, coloque sua petição diante do Senhor, 19 e 20. Veja o que diz o poeta. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu creio que aqui é uma oração ao Senhor. Senhor, lembra da minha aflição, do meu pranto, do absinto, do veneno. A nossa desesperança, ela começa a mudar quando nós nos rendemos aos pés do nosso Senhor, colocamos a nossa oração, colocamos a nossa ansiedade. Isso nos faz lembrar de, por exemplo, Filipenses capítulo 4, Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, e tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É isso que Jeremias fez. Ele chega para um Senhor e derrama, Senhor, eu estou assim. E Paulo diz aos Filipenses, irmãos, a sua ansiedade, lança para Deus, confia em Deus, com ações de graças, com súplica. Mas lança diante de Deus, para que a paz de Deus comece a reinar na sua vida. Quando alguém, mesmo no seu estado de total desesperança, consegue ainda voltar para Deus em oração, já é o primeiro passo para a vitória. Senhor, lembra-te da minha aflição. Quarto lugar, para restaurar a esperança perdida, precisa haver esse desenho de reverter a situação. Olha o que diz o verso 21. Quero trazer à memória que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas a maior arte na questão de desesperança é saber como dominar, exortar a si mesmo, voltar para a sua própria memória, para aquilo que Deus nos deu, e pensar o que é que pode dar esperança, o que é que pode trazer a minha esperança. Precisamos usar o cérebro. E para isso, Jeremias, ele diz, eu devo olhar para trás. Eu preciso dar uma olhadela em toda a minha vida. E para isso, ele sabia muito bem que precisava vasculhar a sua memória.
Porque a nossa memória desempenha um papel importante na nossa história mental, nos nossos sentimentos, verificar o que aconteceu conosco, o que está acontecendo na nossa própria vida. É isso que o profeta está fazendo. Ele, espera aí, eu não posso simplesmente ficar nesse estado, mas eu vou trazer, porque eu vou procurar na minha memória. A nossa memória ajuda-nos a compreender a natureza, a compreender os nossos pecados, prepara o caminho para uma esperança. Porque certamente aquele que teme o Senhor, ele lembra, tem coisas que ele lembra muito bem que Deus tem feito na sua vida. O problema nosso, irmãos, é que muitas vezes a memória serva do desânimo, enquanto a memória deveria ser serva da esperança. Você não pode ficar parado, a memória não pode ficar parada como uma serva, vestido de saco, ali, sem querer saber nada. Mas a sabedoria diz, espera aí, eu vou atrás. Eu preciso mudar, eu preciso achar onde está a minha esperança. Falando nisso, pergunte a você mesmo, onde está a tua esperança? A sua esperança. Algumas pessoas pensam que a sua esperança está em si mesmo. Não, eu não confio em ninguém, eu já me desiludi com tudo, com a igreja, com o Senhor. E ele pensa, eu confio em mim mesmo. Ah, coitado. Nós não somos fortes o suficiente. A pessoa, por mais força que ele tem, isso é vaidade, todas essas coisas. Quantas vezes a gente vê uma pessoa hiper forte e de repente você vê, sai na notícia que ele está doente. Talvez algumas pessoas possam colocar, não, a minha esperança é o que eu possuo. A instabilidade das riquezas, a riqueza é muito frágil. É muito frágil. O homem pode possuir muita coisa hoje e amanhã não ter nada. Ou a pessoa falar, a minha esperança, sabe o que eu já conquistei? A minha esperança está na família, está no governante, eu poderia estar N coisas. Mas o que o salmista diz? Que o salmista, não, na verdade, o que o poeta disse? O que Jeremias diz? Qual foi a conclusão que ele chegou quando ele pôs a mente dele para funcionar? Esse é o nosso próximo ponto. Ele diz o seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que buscam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que disse Jeremias? Ele lembrou das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, podemos dizer aqui, até fazer um sermão, a misericórdia da alvorada. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que isso nos ensina? Sobre a esperança desse Deus maravilhoso, que é um Deus misericordioso. E quando eu penso em misericórdia, eu acho que a melhor definição, eu creio que a melhor definição seja aquela sofrer com o outro, a miséria do outro, entender, não é apenas debater, mas é sofrer a miséria do outro e agir.
O profeta pode dizer, tudo isso que eu olhei para trás, quando eu trago a minha memória, eu lembro de que todo dia, as misericórdias do Senhor, elas estão se renovando. Todo dia, esse Deus maravilhoso, a fonte inesgotável do perdão de Deus, para alguém como eu, que olha muitas vezes as coisas tão negativamente falando, que não entende a soberania de Deus, não entende os planos de Deus, ele fala, é isso a misericórdia. Mostra o perdão de Deus todo dia, pela manhã. E também as misericórdias de Deus, renovando pela manhã, sugere a obra da providência de Deus. Ou seja, está sempre ali para perdoar, para guiar, para mudar as circunstâncias, para mostrar o seu grande amor para conosco. A misericórdia de Deus que se renova cada manhã sugere uma verdade infalível da fidelidade de Deus com relação a si mesmo, ao seu povo. Quando fala que renovam a cada manhã, é símbolo de quê? De constância. Todo dia. Mesmo diante da nossos pecados, não sermos perfeitos, a misericórdia de Deus se renova cada manhã. É a graça de Deus, favor imerecido. É algo que você nem chegou a fazer nada, não é por qual que você fez, não é pela manhã o Senhor já disse, eu sofro com vocês, eu oro para vocês, eu cuido de vocês. A misericórdia de Deus mostra o perpétuo amor de Deus, a natureza divina, as compaixões de Deus para a nossa própria vida. O profeta pode dizer as misericórdias de Deus são a causa de nós sermos consumidos. Ele continua dizendo mais ainda, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Enquanto lá atrás ele não tinha essa esperança, agora, depois da oração, depois do buscar, ele pode dizer, sabe qual é a minha porção? Sabe qual é a minha herança? É o Senhor. E bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Lembre-se, Deus é a nossa porção, Deus é bom, temos que buscá-lo, temos que colocar a nossa ansiedade diante dele. Bom é guardar a salvação pelo Senhor, e isto em silêncio. Porque quando nós estamos em desesperança, ou em alguns momentos difíceis da nossa vida, ou finalizações da nossa vida, a gente começa a falar demais. Mas disse aí, bom é guardar a salvação do Senhor, e ó, tadinho, fala nada não. Às vezes tem hora de ficar calado. Então, amados irmãos, devemos estar sempre trazendo a memória essas coisas. Quando a desesperança bater na porta e a sua vida parecer um caos total, busque o Senhor. Busca do jeito que você está. Fala das suas dores, fala das suas queixas, mas coloque diante do Senhor, que pode reverter toda a situação, e diz ao seu próprio coração, eu não vou ficar parado, eu não posso continuar nessa desesperança, eu vou procurar na minha memória, eu vou buscar aquilo que um dia trouxe esperança verdadeira ao meu coração, e essa esperança eu encontro no Deus todo dia, e eu não estava percebendo toda manhã, porque se eu estou vivo, se eu ainda sirvo a esse Deus, porque as misericórdias do Senhor têm renovado, o seu amor perdoador,
A sua graça tem me sustentada e a sua graça está me levando para a glória. Se nós continuássemos lendo em Lamentações 3, nós vamos perceber que o autor bíblico vai falar em coisas sobre a solidão que Deus impõe ao jovem. E ele vai falar acerca também do que o homem deve queixar-se. Queixe-se cada um dos seus pecados. Porque Deus é bom. A nossa oração, amados irmãos, é que a palavra de Deus realmente esteja instaurando a esperança de muitos que estejam com a esperança perdida para voltar para o Senhor, os seus olhos àqueles cujas misericórdias se renovam dia a dia na nossa vida. Tem o hino 32 do Novo Cântico. Eu tinha colocado a música, mas resolvi tirar a música. Eu tive problema já uma vez no YouTube, falaram questão de autoria, aquele hino com música. Mas o hino 32 ele é belíssimo. Os irmãos conhecem ele. Creio que conheço. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas, brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Pleno perdão tu dás. Que segurança! Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Dia após dia com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. A fidelidade do nosso Deus, o amor do nosso Deus. Homens que veem sempre o poder de Deus, mas às vezes caem na desesperança, e o Senhor levanta, o Senhor mostra que todo dia Ele nos ama, cuida de cada um de nós. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra é que nos mostra claramente quem nós somos, como nós agimos diante da adversidade muitas vezes, das dores, dos problemas, como o profeta Jeremias, trabalhando 40 anos no ministério, levando a Tua palavra, e o povo não ouviu. E aconteceu o cativeiro babilônico. E ele, sendo sacerdote, viu o templo sendo saqueado. Todas as coisas acontecendo. O povo sendo levado para a Babilônia. E ele sofrendo todas as coisas, Pai. Mas diante de toda a sua desesperança, ele voltou para o Senhor. Em oração, em confiança. Ajuda-os, ó Pai, a sermos assim também. Não confiar em nós mesmos, mas plenamente no Senhor. Te agradecemos porque estamos vivos agora. Podemos ler a Tua palavra, podemos amar-te porque as Tuas misericórdias têm renovado manhã após manhã. Não tem fim. Senhor, abençoa a igreja do Riacho Grande, todos os membros, o conselho, pastor, que essa igreja sempre continue, ó Pai, olhando para a Tua palavra, temendo a Tua palavra, praticando a Tua palavra. Faz assim, essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amados irmãos, mais uma vez quero agradecer pela oportunidade de trazermos a palavra nessa vez nesse estudo bíblico.
uma versão a todos vocês, aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, abundante na vida de cada um de vocês, orientando em tudo o que vocês têm feito, aprendendo a amar a palavra de Deus de uma maneira muito especial, como podemos ver vários exemplos dos salmistas e servos de Deus que amam de Deus. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima vez, se Deus assim nos permitir.